Olá, bom dia, tudo bem? Que bom estar aqui com você mais uma vez para falar de coisas boas. Essa semana, aproveitando os 505 anos da Reforma Protestante, estamos conversando sobre a temática Reformados em Reforma. Na segunda-feira, falamos sobre o Sola Fide, e eu disse aqui que é preciso nos lembrar que apenas a fé nos traz justificação e que essa fé precisa ser manifesta e aperfeiçoada pelas nossas obras. E hoje gostaria de conversar sobre dois outros pontos. O primeiro deles é solo Christus, apenas Cristo. E aí eu penso que é preciso nos lembrar que apenas Cristo nos conduz ao Pai. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Sabe, Jesus e a sua obra na cruz é o nosso único meio de acesso ao Pai. O nosso pecado foi aquilo e é aquilo que nos separa de Deus, é aquilo que nos impedia de nos achegarmos a Deus. Mas o sacrifício de Cristo, a sua morte e ressurreição, fez com que o véu se rasgasse e nós pudéssemos entrar na presença do Pai e termos livre acesso a Ele. O sangue do Cordeiro, imaculado, derramado naquela cruz, recai sobre nós, se estende a nós e nos dá acesso ao Deus Pai. Não há nada nesse mundo, não há nada que podemos fazer, não há nada que outro caminho nos ofereça que nos dê esse acesso. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há nada que podemos fazer, não há nada que somos que nos garante esse acesso. Afinal de contas, foi o sacrifício do Cordeiro sem manchas, sem pecados, do nosso Mestre Jesus, que nos deu esse acesso e que nos permitiu ser filhos. E outra coisa muito bonita e poderosa é que não há nada que pode nos separar desse amor. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus repousa sobre o seu Filho, que por amor a nós escolheu e aceitou o madeiro, para que então nós pudéssemos desfrutar da presença e da maravilhosa graça e amor de Deus. A segunda coisa que eu quero conversar com vocês aqui hoje é baseado em sola Escritura. É preciso nos lembrar que nosso estilo de vida está único e exclusivamente nas Escrituras, na Palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Sabe, a palavra de Deus precisa e deve ser o nosso único guia. Nós precisamos pautar os nossos valores, os nossos princípios, os nossos posicionamentos, as nossas atitudes em relação ao próximo, em relação à sociedade, apenas na palavra de Deus. Vãs filosofias, movimentos ideológicos, movimentos seculares não podem nortear a nossa vida. E sabe quando nós compreendemos então que a palavra de Deus é completa e suficiente, nós percebemos que tudo aquilo que o mundo oferece como movimentos, como filosofias, se torna completamente dispensável. Eu fiquei pensando em duas coisas que têm permeado muito a nossa sociedade. A primeira delas é sobre o feminismo. Sabe?
como um exemplo aqui, o feminismo se torna completamente dispensável quando nós compreendemos à luz da palavra a feminilidade bíblica, o empoderamento que apenas Cristo nos traz e a equidade entre os gêneros que apenas o arrependimento pode promover. Fiquei pensando também no âmbito político, quando nós entendemos então que se classificar como de direita ou de esquerda se torna irrelevante porque entendemos que o cristianismo subverte ambos os vieses e que o mais importante que rotulações políticas é viver o evangelho em sua totalidade e plenitude, inclusive no âmbito da cidadania. Essa determinação de esquerda ou direita se torna dispensável. Sabe, sola escritura é sobre nos lembrar que apenas a palavra de Deus é viva e eficaz para nos dar direção, sentido e afirmar a nossa identidade. Amém? Que nós possamos então nos lembrar que apenas Cristo nos dá acesso ao Pai e que repousemos nosso coração nessa verdade, nos lembrando que Ele é sempre nosso único caminho, que nos dá acesso à maravilhosa presença do nosso Deus. Que não há nada neste mundo que pode nos dar isso e nos tirar isso. E que possamos nos lembrar também que tudo na nossa vida precisa ser norteado pela palavra de Deus. Não há nada nesse mundo que pode nos conferir e nos moldar no cristianismo e nos princípios do nosso Pai, a não ser a sua palavra. Que não permitamos que este mundo corrompa os nossos valores e nossas atitudes e nos engane quanto ao modo de agir, mas que estejamos firmados na palavra do nosso Pai. Amém? Espero que essa palavra edifique seu coração. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia e a gente se vê na sexta-feira.